isso. Eu acho importante, acho muito grave esse conduto. As pessoas podem ter suas opiniões sobre os caminhos para se investigar. Fato é que todos os caminhos estão bloqueados. O que acontece? Eles bloqueiam todos os caminhos, aí se encontra um caminho, aí esse caminho não pode. Tem que ser por esse aqui, porque nesse aqui, né, o ex-sócio do Gilmar é o Procurador-Geral da República, então tem que ser pela PGR, né? Só que a PGR foi instrumentalizada por esse mesmo grupo. Tem que ser pela Polícia Federal, só que a Polícia Federal chega num ponto que depende da PGR. Até para fechar a colaboração premiada é Polícia Federal e PGR. Depende do presidente do Senado. Só que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem rabo preso no caso, que indicou o Jocildo Gomes para a presidência da Amprev, Fundo de Previdência do Amapá, que fez aporte de 400 milhões de reais no Master. Então, assim, é difícil, de fato, e o Vieira falou isso hoje repetidamente, investigar autoridades muito poderosas, fora, e a gente vai abordar isso aqui em maiores detalhes, que elas reagem, elas retaliam. Então, assim, é um problema difícil de resolver no país. Qual é o caminho e tal. As pessoas podem ter suas considerações. Isso aqui não deveria ser assim, isso aqui deveria ser assado. Mas fato é grave a conduta dos ministros? Eu considero grave. É preciso haver investigação? Eu considero que é preciso. Eu acho que tem elementos para configurar crime de responsabilidade? Eu acho que tem, e que isso deveria ser votado no Congresso Nacional e não combatido já na sua raiz. Então, acho que tem elementos para processo de impeachment, sim, e para investigação da esfera criminal. E aí a gente tem uma resposta imediata de ministro, por exemplo, do Gilmar Mendes no Twitter, falando que CPI nem é um instrumento que deveria estar indiciando ministros do Supremo Tribunal Federal. A questão, eu não consigo julgar, porque eu não sei. Sabe o que ele falou, não? Quando vi meu nome inserido nesta tal lista de indiciados, né? Tô falando de Gilmar Mendes, por parte do senador relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o STF por ter concedido um habeas corpus. Mas só este fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. E depois tem aqui a declaração do Toffoli. Os ministros. Né? A Justiça Eleitoral não faltará em punir, aí vem a ameaça, né? A Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Assim diz. E aí tem o André Mendonça. André Mendonça falou, é uma irresponsabilidade investigar o crime organizado e não tratar sobre milicianos, traficantes de drogas, que é mentira, vendedores de armas, é mentira. garimpos, facções, matadores, pistoleiros e etc. É isso. É mentira, está tratando de milicianos, de narcotraficantes no relatório, isso foi discutido na comissão, há uma série de propostas para esse combate, coisas que nunca preocuparam os ministros do STF, que posam de salvadores da democracia, quando você tem territórios no país dominados por esses bandidos que não permitem à população sequer o direito de ir e vir com as suas barricadas aí, por trás das quais moram muitas pessoas inocentes, milhões de pessoas, só lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Em relação a essas colocações, é preciso deixar algumas coisas claras. Bom, o Igor já tinha falado sobre uma nota do Gilmar, além desse vídeo aí agora, que foi manifestação dele durante um julgamento, sobre a questão de comissão parlamentar de inquérito, não poder pedir indiciamento. Isso é o Gilmar interferindo nas atribuições do Poder Legislativo. O Gilmar tinha dado uma decisão na virada do ano para restringir justamente a possibilidade de haver impeachment de ministro do STF. O que ele fez? Ele aumentou para quórum qualificado, quer dizer, o mínimo de votos dentro da Casa Legislativa que seria necessário para a aprovação de um processo de impeachment, ele aumentou. Quer dizer, aumentou o número de parlamentares que precisavam ser a favor daquilo, justamente para dificultar que ele próprio e os seus coleguinhas fossem empichados. Isso foi uma das medidas. A outra medida foi mudar aquilo que está previsto na legislação, que qualquer cidadão pode pedir um impeachment de ministro supremo, para dizer que só o PGR pode. Por acaso, o PGR é o ex-sócio dele, Paulo Gonet, que chegou ao cargo por indicação do Lula depois de pressão do Gilmar e campanha nos bastidores para que o Lula indicasse o Paulo Gonet. E o Gilmar, naquela época, estava falando de como o STF foi importante para acabar com a Lava Jato, de que pessoas, inclusive o presidente da República, não estariam aqui se não fosse ele, se não fosse o STF. E aí o Lula fez essa retribuição de indicar o ex-sócio para a PGR. Houve uma pressão tão grande, uma crítica tão grande a essas medidas do Gilmar, que ele tirou o bode na sala.
que ele fez 2 medidas para dificultar. Ele tirou uma, que era mais gritante, que era de exigir que só o PGR possa pedir impeachment de ministro do Supremo. Agora, ele quer dizer que a comissão parlamentar de inquérito não pode pedir indiciamento. Não existe vedação na legislação, e a Lei 1079 de 1950, a lei do impeachment, para que um senador peça pela comissão parlamentar de inquérito o indiciamento de ministro do STF. Pelo contrário, a lei é absolutamente ampla, diz que qualquer cidadão perante o Senado pode pedir indiciamento, pode pedir impeachment de ministro do STF. Qualquer cidadão perante o Senado pode, assim como qualquer senador pode, você não pode limitar o caminho. É na CPI, ou o fato é que o pedido vai chegar à mesa, e aí tem uma parte lá sobre deliberação da mesa, o Tramontina falou, tem que passar pelo Davi Alcolumbre. A gente sabia que não ia passar. Ainda que fosse aprovado na comissão, caso não houvesse essa manobra do governo, ia chegar no Davi Alcolumbre e o Alcolumbre iria sentar em cima. Que é a decisão dele, né? Exatamente. Então, assim, o Gilmar está interferindo porque não tem uma vedação, ele quer colocar uma vedação onde não tem. Quando ele fala de colegas milicianos, isso é um absurdo. É um discurso absolutamente autoritário, acusador, de uma pessoa que não tem a atribuição. Ele está num julgamento de outra coisa, ele está na rede social. Em que país supostamente democrático do mundo um juiz de Suprema Corte vai à rede social para fazer pressão para que o Procurador-Geral da República investigue um político que, nas suas atribuições, ousou pedir o seu impeachment? Não existe, ninguém sabe dar um exemplo. Qual é o juiz de Suprema Corte do mundo, Igor, que está na rede social X, falando assim, olha, inclusive esses excessos devem ser investigados aí pela polícia, pela Procuradoria-Geral da República. O Brasil é caricato e as pessoas às vezes não se dão conta. Parece assim, autoritarismo de desenho animado, sabe? Mas o Gilmar encarna. Aí ele fala que o Alessandro Vieira tem colegas milicianos. Qual é o indício? Isso. Ligação do Vieira com milícia. Se o Alessandro fala isso do Gilmar... Se o Alessandro fala isso, que o Gilmar tem uns amigos milicianos, ia dar uma merda gigantesca. Claro. É um monte de coisa que o Gilmar fala. Se qualquer um fala, daria um monte de problema. Mas ele tem essa onipotência, a caneta mais poderosa da República, e sai falando barbaridades contra quem ousa enfrentá-lo, trazer a sujeira do STF à tona. Sempre foi assim. A alegação que ele jogou no ar foi essa, de tem políticos que ficam ligados à milícia e você não foi em cima deles. Mas é isso, o Alessandro Vieira não foi em cima de ninguém por crime comum. E outro ponto importante em relação a isso, aliás, o senador Humberto Costa, do PT, estava alegando isso na CPI e o Alessandro Vieira rebateu. Olha, porque eles citaram como exemplo o caso lá do Rodrigo Bacelar. Eu conheço bem, que eu sou do Rio, presidente da Alert, que foi afastado, foi preso, porque estava vazando informação de operação para a turma ligada ao Comando Vermelho. Tem um deputado estadual lá, TH Joias, que está preso, que era o braço do Comando Vermelho na Alerj. Por que não foi para cima dessa turma? E aí, sabe o que aconteceu na CPI do crime organizado? Eles pediram autorização para ir para cima. E o Alexandre de Moraes nem sequer despachou. Ele deixou em suspenso aquele pedido feito pela CPI e não autorizou que a CPI avançasse. Então você tem esses problemas, e aí são utilizadas essas alegações, enfim. Agora é incrível, né, como eles não conseguem, ministros do STF, não conseguem ficar no seu lugar quietinho, né? Uma semaninha. Cara, né? É uma coisa inacreditável, eles têm que comentar tudo, eles vão julgar coisas, eles têm manifestações completamente... Quando a gente acha que nós chegamos ao fundo do poço, a gente descobre que o poço ainda dá para cavar mais um pouco. Cara, uma das coisas mais esquisitas nisso tudo é esse fenômeno que o Felipe estava falando, do que você está falando também, do ministro influencer, né? Ministro influencer é bom. São os comentaristas gerais da República. O ministro influencer, cara, ele é muito perigoso, porque ele acaba fazendo o que eles estão fazendo, um influencer. Sabe? E a princípio, qual deveria ser o papel político? A princípio, pela regra, qual deveria ser o papel político do STF? No mínimo neutro, né? Os caras, eles jogam para um lado específico, ainda que esse lado seja o deles, né, cara? Então, uma coisa que parece meio exclusiva. Eu não conheço todos os países do mundo,
o X de todos os países do mundo, mas que é muito curioso como os nossos ministros do STF lidam com as redes sociais. Tem algumas pessoas... Rapidinho, Tramonta, uma última pergunta. A gente já sabe por que tem o contrato lá da esposa do Alexandre de Moraes? Já saiu alguma notinha? Ou não sabemos ainda? Rapaz... Depois a gente volta nesse assunto então. Continua aí, vai. Tem algumas pessoas que defendem a ideia de que a criação da TV que transmite as sessões do Supremo foi uma mudança de fase e que tornou esses caras... Eu já ouvi esse argumento. Esses caras que se acham os donos da verdade, como eles se tornaram estrelas. E aí tivemos uma série de julgamentos importantes, onde eles passaram a ser reconhecidos como estrelas. Talvez eles tenham assumido que realmente eles são estrelas, e que eles são o personagem principal. Eu sou o personagem principal na história desse país. Essa alegação não concordo, não. Não, porque assim... É claro que democratizou e você passou a ver tudo o que acontece numa sessão do Supremo, mas tem algumas pessoas que defendem e falam assim, pô, mas, cara, se não tivesse dado tanto protagonismo para esses caras visualmente, midiaticamente, talvez eles não estivessem com o nariz tão arrebitado quanto eles estão meu hoje. Meu ponto, eu entendo a colocação que você está fazendo, o meu ponto é que... Minha colocação é simplesmente mundana. Eu acho melhor a gente ver do que eles fazerem tudo no escurinho, sabe? Pelo menos a gente pode ter a noção daquilo que eles estão fazendo, quais são as alegações, todas as afetações de superioridade, moralidade superior, de onipotência. Eu acho que é melhor ser transmitido do que não ser. E acho que esse protagonismo não se deu pela transmissão. Embora, claro, a exibição, os holofotes possam envaidecer os ministros, etc. Mas pelo excesso de judicialização, pela concentração de poder, por eles terem terem assumido diversos papéis por conveniência e por um Congresso Nacional repleto de pessoas de rabo preso, de um nível de moralidade muito baixa, ter permitido essa expansão do próprio poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse que é o problema. Quando você não tem moralidade, o resto se corrói. Quando todo mundo rebaixa o seu padrão ético, a República vai ficando um sistema absolutamente disfuncional. E é isso que existe hoje. É óbvio que não é o ideal que um indiciamento de ministros do STF, no caso Master, venha por uma CPI que começou investigando o crime organizado, embora haja conexão